Vamos aqui então ao conto, crônica, reflexão, ensaio, enfim, uma mescla de gêneros, intitulado aqui Capitu sem Enigma, que é do genial escritor curitibano Dalton Trevisan, e esse texto aqui foi publicado no livro Dinorá de 94, então já faz alguns anos aqui, tá? E eu já vou adiantar para vocês a conversa. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre Dom Casmurro, é aquela questão toda do romance da dúvida. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Mas aqui o ponto de vista do Dalton Trevisan é o de que não existe enigma algum. A Capitu traiu e ponto final. Capitu é adúltera. E isso estaria explícito na obra, certo? Claro que a gente vai ver agora quais são os argumentos do Dalton Trevisan. Então ele diz, ó, até você, cara, o enigma de Capitu é essa não. Capitu inocente começa que enigma não há. Então ele está dizendo, não tem Capitu inocente, a Capitu é culpada, foi traidora. O livro, Dom Casmurro, de 1900, foi publicado em vida do autor, o Machado, não foi nem folhetins, né? O Machado publicou em livro mesmo. E até a sua morte, 8 anos depois, o Machado morre em 1908, um único leitor ou crítico negou o adultério. Realmente, a gente sabe, né, que o livro saía com a pecha de romances sobre adultério. E ele diz, ó, leia o resumo do romance feito pelo Graça Aranha na famosa carta ao mesmo Machado de Assis. Qual foi o resumo que o Graça Aranha fez do livro? Casada, ou seja, a Capitu, teve por amante o maior amigo do marido, que era o Escobar. E aí, o que ele está dizendo? Olha, se fosse incorreto esse juízo, o Machado de Assis, o criador de Capitu, não protestaria, gaguinho e tudo, porque o Machado era gago. Então o que acontece? Ele vai citando ali, então, né, de certo modo, alguns autores que acabaram falando sobre o romance, que é um romance de adultério, ponto, né? Então a ideia aqui do Dalton Trevisan é de que enquanto o Machado estava vivo, e depois mais de 60 anos ainda, não havia dúvida alguma sobre o adultério. Havia certeza de que a Capitu traiu o Bentinho. Mas claro que, digo eu aqui, né, até os anos 50, realmente, Dom Casmurro ele era vendido como um romance sobre adultério. Se vocês olharem nos jornais da época e tudo mais, ponto, romance sobre adultério. Mas depois, entendam, né, com o crescimento da crítica literária, com o estudo mais aprofundado do narrador, claro que o livro passou a ter outro ponto de vista, a de um adultério não confirmado, que não tem provas concretas, virando o romance da dúvida. Mas, entendam, para o Dalton Trevisan isso não existe. Então, por isso que ele está indignado aqui, ó. Pode agora uma frívola teoria valer contra tantos escritores e o próprio autor, o Machado, que os abonou? Entre o velho Machado e a nova crítica, com ele eu fico. Ou seja, fica com Machado de Assis, certo? Então, qual é a ideia? Mas como se ele estivesse passando um atestado de que o Machado de Assis, ao não responder às críticas ou aos resumos, dissesse que a Capitu traiu. O Machado, ele não abriu o jogo, nem conversava muito sobre isso, né? Então, lembrar que o próprio Machado de Assis, ele era um crítico literário, só que depois que ele lançou as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele vai aderir ao realismo, ele simplesmente para de escrever críticas. E por quê? Porque a própria obra do Machado agora é a crítica, certo? Enquanto ele era um escritor romântico, com 4 romances românticos, ele fazia crítica também. Mas lançou obra realista, pumba, a minha obra agora é a crítica, certo? E o texto do Dalton Trevisan também fala, né, sobre que era uma tônica no Machado a questão de triângulos amorosos. E claro que é uma verdade, em vários contos, tem no Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim, né? Só que ele vai colocando mais argumentos. Reparem, ó. Certo, uma tese queira ser original, inverter o lido e o sabido. Capitu inocente, apenas delírio do ciumento Bentinho, nosso Otelo. Então ele diz, ó, não levem isso a sério. O que diz o Dalton Trevisan? Não leva, não invertam o lido e o sabido. Não tentem colocar a Capitu como inocente, tá? Ele até chega a ironizar, né, o fato de algumas críticas dizerem que o Bentinho não amava a Capitu, mas amava o próprio Escobar, tá? Bom, ele também vai citar uma crítica que o Machado fez ao Eça de Queiroz, quando o Machado andou criticando a construção de personagens do livro Primo Basílio. O Machado dizia, né, que não havia carga psicológica, que
o enredo estava mais apregado às cartas, enfim, interceptadas pela Luísa do que propriamente pela capacidade intelectual ou psicológica dos personagens, né? E o Dalton Trevisan mostra a todo momento que o Machado era aquele, enfim, escritor que se criava um personagem que espirrava, obviamente depois ele vai aparecer com pneumonia. Se pega uma arma, é para disparar. Reparem, o nosso Machadinho ocuparia mais da metade do livro com as manhas e artes de dois sublimes fingidores, sem que haja traição. E ele começa até a citar vários trechos assim do livro, né, para fazer as suas provas de trechos, o quanto o Bentinho acaba descrevendo a Capitu de forma negativa. Reparem, uma dos trechos mais conhecidos é aquele que ele caracteriza os olhos da Capitu, tá? Que inclusive todo mundo sabe, né? Não é o Bentinho que caracteriza os olhos da Capitu. Quem caracteriza dessa forma é o José Dias. Olhos de cigana, misteriosos, oblíquos, que fogem, e dissimulados e fingidos. E até nesse ensaio dele, aqui no livro, né, ele abre uma nota de rodapé para mostrar que até em outros contos do Machado, o Machado acaba usando o termo oblíquo, sempre no sentido de fraudulento, de enganoso, né? E vai citando ali trechos do Dom Casmurro que mostram sempre Capitu como a dissimulada, fingida, aquela, amigo leitor, que vai aprontar a qualquer momento, tá? Bom, aqui agora a gente tem um trecho bem legal, porque o Dalton Trevisan ele é de Curitiba. E a obra do Dalton Trevisan sempre perpassando Curitiba, o Vampiro de Curitiba, os Mistérios de Curitiba. No Enem caiu trecho sobre a questão de Curitiba, né? E olha o que ele escreve sobre o Escobar, o traidor, segundo o Dalton Trevisan. De Escobar, esse filho de advogado de Curitiba, ai de ti, pode vir alguma coisa boa de Curitiba? Outro finório e calculista. Então aqui ele vai citando trechos da obra Dom Casmurro, que também vão mostrando que esse lado fingido do Escobar, os olhos fugidios dele, que ele traiu a Sancha, né, com uma, enfim, bailarina lá. E o Dalton Trevisan agora ele diz, né, que vai trazer a cena que afirma ser uma traição, a coisa explícita, né? Agora, quer o flagrante dos amásios dos amantes, Escobar e Capitu? Lá está no capítulo Embargos de Terceiro. A esposa alega indisposição, o marido vai ao teatro, volta de repente, surpreende um amigo que inventa falso pretexto, tá? E aí ele vai citando alguns capítulos que para ele são reveladores, né? No capítulo Em 10 libras esterlinas, Capitu revela os escondidos encontros com Escobar. E eu acho até estranho o Dalton Trevisan citar, no meio do caminho ali, uma referência ao conto Missa do Galo, que para mim o Missa do Galo é o embrião de Dom Casmurro. Quem já leu aí o conto Missa do Galo do Machado de Assis, nós temos o narrador, o Nogueira, com 30 anos, já maduro, e ele abre o conto afirmando que nunca entendeu uma conversa que ele teve com uma mulher. Só que ele, Nogueira, não tinha 30, ele era um cara com 17 anos, adolescente, ingênuo, enquanto a mulher tinha 30 anos. E basicamente o que o Nogueira está pedindo para nós leitores, né? Ajudar ele a decifrar se aquela mulher queria só conversar com ele ou queria ter uma relação com ele, porque ele está na dúvida. E para mim, o conto Missa do Galo ele é um embrião de Dom Casmurro. Mas isso aqui não entra na conta, né? Vamos voltar aqui porque a gente começa a ler aqui o texto do Dalton Trevisan e a gente começa a querer contestar, né? Professores vão fazer isso a todo momento. E aqui o Dalton Trevisan está sempre ironizando essas novas teorias sobre a não traição da Capitu. Seria tudo fantasia de um ingênuo e ciumento? Quer mais, ó cara? A prova carnal do crime? A Bentinho, que era estéril, que não tinha possibilidade de ter filhos, nasce num filho temporão. Quando ele já não tinha mais expectativa alguma, né? Enfim. E aí o Dalton Trevisan também cita a hora em que o Bentinho vê uma foto do Escobar de corpo inteiro, olha por filho, vê o filho igual. Para um escritor que conta como Machado de Assis, que mede, que pesa as palavras, onde haveria a suposta ambiguidade? Há tudo algo explícito, é isso que o Dalton Trevisan está querendo dizer ali, né? O Dalton Trevisan está dizendo assim, ó, não precisa nem ler entre linhas, está explícito.
porque ele vai citar até que os parentes do Bentinho, né, o José Dias, a prima Justina, lembrando que a própria mãe do Bentinho, a Dona Glória, começa meio que a repudiar o neto ali, né, e o Dalton Trevisan vai dizendo, né, pô, o Ezequiel tinha a mesma voz do Escobar, o mesmo físico, e claro que o que a gente entende aqui, né, obviamente que o Dalton Trevisan leu com uma minúcia, com detalhes, o livro Dom Casmurro para fazer esse ensaio. Leu porque ele cita trechos, ele fica capturando ali os trechos precisos para montar essa tese, esse argumento dele aqui grande, tá? E claro que ele está, enfim, indignado contra essas teorias atuais, por isso que ele está disparando contra as teorias atuais. O que ele está dizendo? Ah, as teorias atuais vão dizer que o Bentinho é um porco machista da classe dominante que condena a bem-querida mulher, não por traí-lo, só por ser mulher e pobre. E claro que a gente tem que lembrar que o romance Dom Casmurro ele é narrado pelo Bentinho Santiago, a gente só tem o ponto de vista do Bentinho Santiago, é isso que ele está querendo dizer, ó. Certo, a voz de Bentinho, só conhecemos a sua versão, e como podia ser diferente, uma história contada na primeira pessoa. E que pessoa é esta? Um Orlando furioso? Um Otelo possesso na cólera? Então o que ele está dizendo, né? Pô, se o Bentinho foi traído, o que acontece, né? Aquela ideia que ele, pô, será que ele foi um Orlando furioso, um Otelo? Não, nem Otelo nem Orlando, eis o nosso herói, uma doce pessoinha. Isso é uma coisa importante que realmente, né, o Bentinho, se a gente for olhar, é um doce de pessoa, irônico, é aquele ciumento querido, de certo modo. Eu sei que tem a cena aquela que ele compra veneno para cometer o suicídio, depois pensa em matar o filho, mas não consegue, né, enfim. Mas se a gente comparar o Bentinho com o Otelo, o maior ciumento da história universal, ou até com Paulo Honório, por exemplo, né, do São Bernardo, que são ciumentos agressivos, violentos, assassinos, o nosso Bentinho é um doce de pessoa, tá? Bom, o Dalton Trevisan também fala da separação da Capitu e do Bentinho, que diz que ela aceita tudo numa boa, né? Tudo ela aceita passivamente, o exílio lá na Suíça, o castigo, a culpa. Bom, e como é que ele está finalizando aqui, né? Ele vai criticar quem vê em Dom Casmurro uma não traição. Você pode julgar uma pessoa pela opinião sobre Capitu. Acha que sempre fiel? Desista o patusco sem intuição literária. Então, basicamente, ele chama todos os críticos, né, atuais, os professores de patuscos, ou seja, pessoas que não têm intuição literária. Inclusive, está me colocando nessa turma aí, né? Bom, inocentar Capitu é fazê-la uma pobre criatura, ou seja, o fascínio dela está na traição. Privá-la do seu crime, assim a perfídia não fosse própria das culpadas, já sem mistério, sem fascínio, sem grandeza. Morreu Escobar não das ondas do Flamengo, da praia do Flamengo, e sim dos olhos de cigano oblíquos e dissimulados. E reparem que final lindo, né? Porque os olhos de ressaca, me diga, e ele faz até basicamente uma questão que lembra Machado, né? Me diga, amigo leitor, por que os olhos de ressaca, me diga, se não para neles se afogar? Bom, então lembrar também que em 67 saiu um livro intitulado O Enigma de Capitu, aqui é Capitu sem enigma, O Enigma de Capitu do Eugênio Gomes, que também lança questões, né, sobre o Dom Casmurro e tudo mais. E claro que a gente sabe que por parte do Bentinho, na escrita, há certeza da traição. Ele afirma isso no final com todas as letras, que o melhor amigo dele, o Escobar, e a maior amiga, a Capitu, juntos acabaram se juntando, né, e traindo ele, tá? Mas a gente sabe que quem leu Dom Casmurro, a gente não tem provas concretas. O Machado é aquele mestre das entrelinhas, dos olhares, das mãos trocadas, enfim, né? E claro que pesa para o Bentinho, e aí vem toda a carga da nova crítica, né? O fato de ele ser o narrador, o dono da bola, só temos a versão dele. E detalhe, ele é advogado. O advogado tem essa capacidade de compor do jeito dele a história. Dar luz ao que ele quer evidenciar, botar para baixo do tapete aquilo que ele quer que suma da história. E mais um detalhe, o Bentinho é ciumento, ou seja, ele aumenta tudo, vê tudo com lentes de contato. Enfim, dou a dica aqui para vocês, tá? Dom Casmurro é uma leitura ainda atual, só que é um livro a ser lido com olhos de Sherlock Holmes, tá? E lembrar que esse conto, crônica, ensaio aqui, foi publicado no livro de Norá de 94, tá? Então já tem alguns anos dessa questão aqui.
O Dalton Trevisan está firme e forte hoje com 97 anos, o nosso aqui grande escritor de Curitiba, certo?